série? É legalzinha, né? Antes de mais nada, hello, I'm Teacher Simone Oliveira e eu tô aqui para ensinar você, ajudar você a aprender um pouco mais de inglês, aprender um pouco mais de vocabulário, sabe? Aprender um pouco mais de estruturas, enfim, inserir o inglêsão aí na sua vida e ó, bola pra frente que precisa muito, né? Você tem muito tempo para investir? Não, né? Então a gente precisa acelerar esse processo aí, tá? Então é o seguinte, eu escolhi uma partezinha dessa série, tá? Hoje pra você. É bem bacaninha, uma parte bem divertidinha. E nela a gente vai fazer da seguinte maneira. A primeira coisa que eu vou fazer é, vou tocar aqui um vídeo pra você, você vai assistir, vai tentar entender, faça suas anotações enquanto você ouve, tá? Enquanto você assiste. E aí, pra você ter um entendimento geral da conversa. Depois, em seguida, eu vou ler frase por frase com você, para você entender um pouco mais as estruturas, por que eles estão falando, né, assim ou assado, tá? Te apresentar vocabulário novo. Tem 2 tempos verbais aí que a gente vai poder usar, que você talvez já conheça, você que já, né, já tá aí, já tem um tempinho no inglês, você já conheça. Se você não conhece, eu vou te ensinar as estruturas também, as estruturas também, tá bom? E aí no final você vai assistir de novo, aí que você já vai estar sabendo de tudo, e aí você assiste de novo para ver se para você sentir como que fica legal, né? O quanto você consegue assimilar mais se você dá essa atenção especial para o inglês, né? Para o conteúdo que você está estudando. Eu quero mostrar para você que é possível sim a gente aprender inglês, a gente acelerar esse processo de aprendizagem se você fizer a sua parte, meu amor, ok? Se você se dedicar, se você inserir o inglês no seu dia a dia, se você seguir os jeitos certos, nossa, foi boa, né? Hello! Se você seguir as estratégias corretas para aplicar em tudo que você estuda, meu, não tem erro, você vai aprender inglês. Mas bora para assistir o filme e a gente vai conversando ao longo desse vídeo, combinado? Vamos lá! Let's start then, let's go. Coloquei mais uma blusinha porque tá frio, esfriou. It's getting cold here, so now let's be warm, okay, to start, okay? So, now I'm going to play part of the video. Peguei esse videozinho aí do YouTube, tá? E aí então, eu vou deixar você assistir para ver se você entende do que eles estão conversando, o que tá rolando nessa cena, tá? Então, vamos lá. Pay attention. So, do you recognize any of these men? I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. He was singing along to the music at the bar. Do you remember what he was singing? I think it was that song, I Want It That Way. Backstreet Boys, I'm familiar. Okay. Number 1, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire. Number 2, keep it going. The one desire. Number 3. Believe when I say. Number 4. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Now number 5. I never wanna hear you say. I want it that way. Oh, chills. Literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. Oh my God, I forgot about that part. E aí? Conseguiu entender? Conseguiu captar a informação? Conseguiu entender, assim, o contexto, a situação? Deu para pegar algumas informações? Você anotou alguma coisa? Então, assim, minha sugestão é, se você quiser, dá um pause nesse vídeo, volta lá de novo, assiste essa partezinha de novo do vídeo, faça todas as anotações aí, tudo, palavra, frase, que você conseguir entender, para depois você comparar com o que a gente vai ver agora, tá? Vamos ver frase por frase e tentar entender o que eles estavam conversando. Vamos lá? A primeira frase que ele fala é assim, ó. Deixa eu tocar aqui para você. So, do you recognize any of these men? Não dá nem para entender, né? Nem parece que ele falou assim. So, do you recognize any of these men? Do you recognize any of these men? Nem parece, porque ele falou muito rápido, não é verdade?
Mas é assim que é o inglês, é assim que os nativos falam, né? E aí é assim que a gente deve acostumar o nosso ouvido, tá? Então, do you recognize any of these men? Ele junta os sons, tá vendo? Ao invés de ele dizer só do you recognize? Do you recognize? Do you recognize? Okay, any of these men? Any of these men? Any of these men? Vai repetindo aí, tá? Ó. Do you recognize any of these men? Any of these men? Any of these men? Vai repetindo, ok? Recognize here significa reconhecer, né? Então ele pergunta: você reconhece algum, any of these men, algum desses homens, tá? Lembra aqui que o these é o plural de this. Olha só. This é o singular, these é o plural, certo? Ok, ó. Olha a pronúncia, isso é importante, ó. This, como se fosse um E com um chapéuzinho, ok? E esse é these. Então, nunca vai falar this, tá? Isso aqui não é this, é this, ok? Então, mais uma vez, ó. Do you recognize any of these men? Do you recognize any of these men? Ok? E aí ela fala lá, ó, deixa eu colocar mais para cima aqui as frasezinhas. Vamos colocar aqui para você ouvir. I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. I heard him. Também, está vendo que ela fala muito, ela flui muito, né? Porque ela junta os sons e não fica nessa de falar palavra por palavra, frase por frase. É por isso que você fala, mas eles falam rápido demais. É por isso que eu não entendo o que eles falam. É exatamente por isso. Então, você aí também tem que, né, juntar aí os sons, você tem que, a partir de agora, sabe, entrar nessa também juntar os sons, também pronunciar as palavras dessa maneira, né? Se atentar à pronúncia das palavras para que você se aproxime aí, né, da fala, não de nativo, você não precisa falar igual ao nativo, mas, né, que você entenda melhor o que é dito por eles ou por qualquer outro colega e que você consiga fluir melhor também, tá bom? Então ela diz lá, ó, I was hiding in the bathroom stall. O que é hide? Hide, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Hide, pode colocar para cá. Hide é o verbo esconder, ok? I was hiding in the bathroom stall. Hide é esconder. Eu estava me escondendo, eu estava escondida, tá? In the bathroom stall. Bathroom stall são aqueles boxes de banheiro, sabe? Quando você vai no banheiro, assim, de algum lugar público, né? Que tem um do lado do outro. Aquilo lá a gente chama de bathroom stall. Bathroom stall. Olha a pronúncia, bathroom, tá? Atenção para esse TH aqui, ó. Não é bathroom, não é bathroom, não é ó, bathroom, não, tá? É bathroom. Linguinha no vão do dente e esse sonzinho. Bathroom, ok? É a mesma coisa de você falar maçã macia, bathroom. Ó, e aí repete, vamos colocar umas palavras aqui, vai, pra gente repetir junto. Peraí, deixa eu apagar aqui a minha, olha só. Bath, ok? Thanks. Think, tá? Então o TH não tem o som de S, então você nunca vai falar think, thanks, jamais, tá? Não tem o som de F, não adianta falar, mas parece, não parece, tá? Olha só a diferença de F, fin e think, tá vendo, ó? Think, olha a diferença, tá? Então, o TH nunca é o som de F. Então, você nunca vai falar thanks, você nunca vai falar think, nem bath, tá? Se você segura isso daqui, você consegue pronunciar o TH, ó. Thanks, think, bath, ok? Combinado? Não chega de pronunciar, então, aí com F, com S, o que seja, tá bom?
Esse tempo verbal aqui, ó, né, que a gente usou, a gente chama ele de, vocês sabem o nome aí? A gente chama ele de past continuous, tá? O past continuous a gente usa para descrever atividades que estavam em progresso, estavam em andamento em algum determinado momento do passado, tá? Então, por exemplo, I was yesterday at 4 p.m. I was working in my room, tá? Então, ontem, tá? Ontem, yesterday at 4 p.m., às 4 da tarde, I was working in my room. Eu estava trabalhando na minha sala, tá? Aí o meu microfone. Tudo bem, isso acontece aqui nas melhores aulas, tá? Perdão. Então, voltando aqui, ó. I was working, eu estava trabalhando, tá? Na minha sala. O past continuous, ele é formado pelo verbo to be, né? No passado, que é o was ou were, ok? E o outro verbo que vai depois dele, né? Qualquer verbo que vier depois dele, vai ter que estar no ing, ok? So, I was working, I was studying, I was dancing. My brothers were sleeping. My friends were traveling, tá? Então, é para isso que a gente usa o past continuous, ok? Para falar de atividades que estavam em andamento em determinado momento do passado, ok? E aqui a gente tem um outro tempo verbal, que é o passado, olha. So, I didn't see his face. I didn't see his face, but I heard him, ok? Então, olha só. I didn't see his face, né? E I heard him. Essas duas palavras, esses dois verbos estão no passado, tá? Didn't é a negativa que a gente usa do past, tá? Do past. Past mesmo, tá? O simple past, na verdade, que a gente chama, tá? Simple past. Ó, deixa eu colocar um exemplo aqui também para você. Se você conhece, ótimo, você só vai revisar, tá? Se você não conhece, vai ficar conhecendo aqui neste minuto, mas assim, tem que ir mais a fundo, tá? Para você entender todos os detalhes, enfim. Mas o simple past, a gente usa o did nas frases negativas e interrogativas, tá? Então, por exemplo, eu quero perguntar, você foi à escola ontem? Did you go to school yesterday? Tá? Isso é uma pergunta. Did you go to school yesterday? Ok? Did you go to school yesterday? Ok? Tá vendo? Ó, usamos aqui o did no passado, tá? Então, estou indicando que essa pergunta está no passado. Porque em português, basta a gente dar uma entonação, né? Basta a gente, né? A entonação já ajuda, né? E, obviamente, a terminação do verbo. Então, você estudou, você trabalhou, né? Eu já sei, pela entonação, sei que é uma pergunta e sei que essa palavra, que esse verbo está, sei lá, segunda, terceira pessoa e está no passado, tá? Em inglês, não. Além da entonação, a gente precisa de um auxiliar, tá? Que aqui no caso do passado é o did. A negativa dele, né? A negativa para formar uma negativa com did é essa daqui, que tá aqui na música. Na música, perdão, na série, né? I didn't see his face. I didn't see his face, ok? I heard him. Heard é o passado do verbo hear, ok? Hear, que é ouvir, ok? Eu não ouvi, tá? Eu não ouvi, ok? Hear é passado. Então, lembra, né? Se você já sabe, ótimo. Se você não sabe o passado, os verbos, eles têm verbos, eles são divididos em verbos regulares, que terminam em D, ED, IED, por exemplo, worked, studied, danced, I don't know, ok? E aí, os verbos irregulares, que eles mudam totalmente a forma quando a gente põe eles no passado, tá? No caso aí, o hear, o passado de hear, heard, o passado de go é went, o passado de sleep é slept. Então, ele muda totalmente a forma do passado quando a gente usa esses verbos no passado, tá bom? Então, ela fala assim, né? Você reconhece algum desses homens? Ela, não. Eu não, né? Eu estava escondida no banheiro e eu não vi his face, eu não vi o rosto dele, mas eu ouvi,
ok? Eu ouvi o cara, tá? Continuando. Tchananana. Pegar mais uma frasezinha. Aí o Jake, né, o cara, ele pergunta assim, ó. He was singing along to the music at the bar. Do you remember? Opa, peraí, que ela falou uma frase aqui ainda antes dessa daqui. Deixa eu colocar aqui. Ela fala essa frase, né? Ó, ela falou que se lembra dele. Ela fala, he was singing along to the music at the bar, tá? E, ó, tá vendo? Apareceu aqui de novo o famosinho aqui, ó. O que a gente viu aqui atrás. Ups, gente. Um mosquitinho. O past continuous, tá? Ó. He was singing along. Ele estava cantando, né? Along dá essa ideia de junto, né? À medida que a música estava lá sendo tocada, ele cantou a música, tá? Ele estava cantando junto com a música at the bar, no bar, né? Quando a gente fala de um lugar específico, eu estava em, né? Por exemplo, no bar, at the bar, sendo específico no lugar, tá? E aí ele fala, né? Deixa eu colocar aqui. Agora sim, vou colocar outra parte dele aqui, ó. Daí que porque ele pergunta. Deixa eu ver aqui, ó. Singing along to the music at the bar. Do you remember what he was singing? Do you remember what he was singing? Do you remember what he was singing? Ó, outro tempo verbal que apareceu aqui, tá? Que eu não indiquei aqui para vocês, mas é o presente, é o presente simples. E ele apareceu aqui no início também, ó, quando ele fala do you recognize, também é o presente simples, tá? A mesma coisa, eu não mostrei aqui para você que nessa regrinha aqui do passado, na pergunta eu tenho que colocar o did, nas negativas eu tenho que colocar o didn't, né? A mesma coisa acontece com o presente. O presente, nas perguntas, a gente vai colocar o do ou o does, se for terceira pessoa, né? Tipo, he, she, it, sei lá, por exemplo, does she remember what he was singing? Does Bob remember what he was singing? Tá? E na negativa, o don't e o doesn't. Então, assim, é a mesma ideia, tá? Mas a diferença é que para o passado a gente vai usar o did, o didn't, e para o presente, o do, don't, o do, don't, o does e o doesn't, tá? Do you remember what he was singing? Você se lembra o que ele estava cantando? Então, de novo, aparece aqui o past continuous, ok? Tá vendo? Você está ouvindo, né? Tá ouvindo eles falarem, né? E você tá vendo que existe a gramática aí no meio, tá vendo? Às vezes a gente nem percebe, mas eu falo, eu não sei, eu não entendo gramática. Né? Não precisa nem entender, mas você sabe como funciona, né? Então, agora se eu te dou o nome aqui de past continuous, você fala, isso que é o past continuous? Interessante, tá? Então, a gente vai aprendendo gramática assim aos poucos. Não precisa ser, tipo, nossa, expert, né? Em gramática. Mas, né, quanto mais você conseguir saber entender por que se escreve assim, assado, melhor. Não precisa ser expert, não precisa ser o teacher, né? O aluno teacher de gramática. Mas entendendo um pouquinho já é legal, tá bom? Que mais? Vamos lá. E aí ele fala lá, ó. Ela responde, na verdade. I want it that way. Ela fala, I think it was that song, I want it that way. E daí ela dá aquela, sabe aquela baixadinha na voz, tipo assim, né? Tentando ser, né? Tipo, eu acho que era aquela música, né? I think it was that song, I want it that way, né? I think, olha a pronúncia. I think, eu acho, tá? Então, toda vez que você quer dar opinião, sua opinião sobre alguma coisa, você vai usar I think. I think, eu acho. I think she is at home. Eu acho que ela está em casa. I think she is. I think she's good. Eu acho que ela é boa, ok? Então, para você dar a sua opinião, você sempre vai usar o I think, ok? I think it was that song. I think it was that song. Eu acho que era aquela música. Olha, tá vendo? Apareceu o verbo to be aqui agora, mas dessa vez ele está aqui no passado. Dessa vez estava no passado, não, perdão. Ele está no passado aqui, ele estava no passado aqui também, né? Ó, aqui junto com o past continuous. Ele estava no passado aqui também, junto com o past continuous. É que aqui ele está sozinho, né? Sem um outro verbo depois. Então, I think it was that song. Eu acho que era aquela música. Ué, teacher, mas você não falou que agora que aqui music? Esse music aqui não é música? E agora você vem com esse song? Não entendi. Não entendi o que você fez, teacher. Gente, ó, song é música. Music
é música, mas no sentido geral da coisa, tá? Quando ela entrou no bar, ele estava cantando uma música, assim, música de maneira geral, né? Por exemplo, eu quero aprender música, né? Música de maneira geral, quando a gente quer falar de música de maneira geral. O song é quando você fala de uma coisa mais específica, né? Tipo, I love rock, desculpa, de maneira geral, rock music, I don't know, axé music, ok? E song são as músicas. Por exemplo, what is your favorite song? My favorite song is I Want It That Way, ok? Que é o nome dessa música aí do Backstreet Boys, que, né, não sei se você é dessa época, mas eu sou, eu adoro Backstreet Boys, eu adorava, na verdade, né? O nome da música é I Want It That Way, I Want It That Way. Eu quero desse jeito, ou daquele jeito, né? Tipo, uau! Ok? I Want It That Way, ok? E aí, assim, não esqueça de pensar na pronúncia, de juntar os sons. I think it was that song. I think it was that song. Ela não fala I think it was that song. Não é that song. Não é that, ok? I think it was that song. I think it was that song. I want it that way. I want it that way. I want it that way. Ok? I want it that way. I want it that way. Ok? Right? Tell me why. E aí, olha o que ele fala lá, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo tocar aqui para vocês. I'm familiar. Okay. Number 1, could you please sing the opening to I Want It That Way? Aí ele fala, Backstreet Boys, I'm familiar, né? Ele fala aquela cara meio séria, tipo assim, I'm familiar, eu sei qual é, tipo assim, I'm familiar, tipo assim, tá, eu sei, eu tô familiarizado, eu sei do que se trata, tá? I'm familiar, ok? Ok, number 1, aí ele chama lá o number 1, né? O carinha number 1, can you please sing the opening to I Want It That Way, ok? Can you please, ó, esse can you please é uma maneira que a gente pode usar para pedir permissão, para fazer um pedido para alguém, né? Aqui ele fala, can you please sing the opening? Você pode cantar a abertura, ok? Opening vem de open, ok? Open, né? Que é abrir. A abertura para I Want It That Way, né? Que daí ele colocou o nome da música, né? Can you please sing the opening? Você pode, por favor, tá? E aí você pode colocar isso no seu dia a dia, não é? Por exemplo, você vai pedir, sei lá, pro seu chefe te entregar um relatório que você precisa, que depende dele. Can you please send me the report? Né? Você pode pedir, sei lá, ajuda para alguém. Can you help me with this, please? Ok? Então, essas são estruturas que você pode usar. Eu já vou deixar aqui para você uma sugestão, que é assim, quando você aprende uma estrutura nova, por exemplo, can you, please, e aí vem o verbo depois faz um juggling. Vou mostrar para você como é que faz o juggling depois, tá? Vamos dar a continuação aqui, então. E aí, o carinha, né, o primeiro lá, o number 1, ele fala assim, né, lá, ó. Okay. Ele fala, really? Ok. Né? Tipo, sério? Né? Sério que você quer que eu cante uma música aqui? Né? Tudo bem. E aí ele começa a cantar, né? You are my fire. Essa música, é caliente. You are my fire. Você é meu fogo. Ok? Isso me lembrou da música do Vando, né? Você é fogo e eu sou paixão. Nossa, gente, eu tô muito velha, né? Nossa, melhor ficar quieta, né? Senão vou entregar mais ainda a minha idade aqui. Aí, olha o que ele fala, vamos lá. You are my fire. Number 2, keep it going. The one. Aí ela, né, ela fala, ela meio que mostra para ele, olha, não é esse, né? Não foi o número 1. Aí ele pede para o número 2 continuar, ó. Keep it going, continue, ok? O keep é manter, tá? E o going é indo. Então, assim, tipo, continua indo, ok? Então, continua, tá? Continua seguindo aí, ok? E ele começa lá, né? Ele é lá, the one desire, né? O meu único desejo. Desire é desejo, ok? E aí ele pede lá, né? Vamos continuar aqui. Desire. Number 3. Aí ele vai para o number 3. Aí number 3 diz, né? Canta essa outra parte.
Believe when I say, believe, né? Acredite quando eu digo. Believe when I say, acredite quando eu digo. E aí, passa para o number 4, né? Believe when I say. Number 4. I want it that way. I want it that way. I want it that way, o nome da música, certo? Aí ele fala, tell me why, me diga por quê. Me diga por quê, ok? Ain't nothing but a heartache. Ain't nothing but a heartache. Vamos lá. Esse em aqui, eu acho que você já deve ter visto, tá? Muitas e muitas vezes essa palavrinha rolando por aí, né? Em música, em filme, em próprio filme mesmo, né? Eu acho que você já diz, você já vai reconhecer. Mas é a mesma coisa de dizer, por exemplo, em... Opa, deixa eu tirar essa daqui, para eu colocar aqui para enxergar direitinho. É a mesma coisa de dizer it's not. Nesse caso, tá? It's not. Tá? It's nothing. Deixa eu colocar. Aqui ele já colocou a negativa, tá? Porque geralmente o que acontece? Como nothing aqui já é uma palavra negativa, tá? Nothing é uma palavra negativa. É o no thing. No thing, não coisa, nada, ok? Nada, ok? Nothing, tá? Nada. Então, geralmente, quando eu uso uma palavra negativa, eu não vou usar uma outra palavra negativa antes, sabe? Eu vou dar um exemplo para você ver como é que é isso, ó. Por exemplo, se eu digo assim, there isn't, eu quero dizer assim, ó, não tem nada aqui, tá? O que eu vou usar? Eu vou dizer, there isn't anything here, tá? Não tem nada aqui, ok? Não tem nada aqui, tá? There is nothing, so there isn't anything here, tá? Não existe nada aqui. Então, nesse caso, eu coloco o N. O N eu vou usar em frases negativas. Então, pode aparecer qualquer palavra negativa, eu vou poder usar o N. Se eu quiser colocar uma afirmativa, aí eu vou usar o nothing. There is nothing here, tá? Mas, então, tá vendo? Ó, aqui, isn't, negativa. E aí, eu pude usar aqui com N. E o is é afirmativa. Aí, tudo bem de eu usar aqui o nothing, ok? Tudo bem? Certo? Tá. Então, aqui, nesse caso, no caso aqui, it's nothing. É como se assim, não é nada, ok? It's nothing, tá? É a mesma coisa de dizer it's nothing. Deixa eu colocar aqui, que fica melhor aqui, ó. Esse ain't nothing é a mesma coisa de dizer it's nothing, é nada, mas, a heartache. Heartache é dor no coração partido, ok? Tell me why, por quê? Me diga por quê. Isso não é nada, só uma dor, um coração partido, ok? Right? E aí continua a canção, vamos lá. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. E ele joga pro number 5, o último cara lá, né? Então, a mesma coisa aqui, né? Tell me why, né? Repetindo aqui a ideia de cima. Ain't nothing é a mesma coisa, mas aqui é uma dor no coração e aqui é um erro, tá? É nada, somente um erro, tá? E aí ele joga pro number 5. E o number 5, opa, começa a cantar lá, né? Vamos lá, o number 5? I never wanna hear you say, I want it that way. Então, I never want to hear you say, I never want to hear you say, I never want to hear you say. Não se esqueça de juntar sempre os sons, tá? Eu nunca quero ouvir você dizer, eu nunca quero. Então, ó, esse hear, lembra? Ali em cima apareceu heard, né? Que é o passado de hear. Eu nunca quero ouvir você dizer, ok? I want it that way, ok? Tá? E aí, vamos lá. Ele fica super empolgado, né? O Peralta, né? Que é o policial lá, né? E aí ele fala, chills, you guys, literal chills. Chills é quando dá arrepio, sabe? Nossa, até emociona, tá? Dá até arrepio, nossa, dá até calafrio. Pode ser calafrio, tá? O chills em algum momento, em outros momentos, tá?
Mas ele fala isso, nossa, dá até arrepios, né, guys? Né? E aí a moça, né, vamos lá, ó. Oh, chills. Literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. Né? E ela fala, it was number 5. Olha aqui de novo, né? O verbo to be aparecendo no passado. It was number 5. Foi o number 5. Aí ela diz, number 5 killed my brother. O number 5 matou o meu irmão. Ok? Ok? Então, ó, tá vendo? É um verbo regular, ou seja, o passado dele é formado por ed no final, ok? E aí, a última frase do Peralta foi essa. Oh my God, I forgot about that part. Olha lá. Oh my God, I forgot about that part. Gente, não dá nem para ouvir o que ele fala, né? Oh my God, I forgot about that part. Né? Oh my God, I forgot about that part. Olha como ele junta o som. E aí ele quer dizer, oh meu Deus, eu esqueci dessa parte. Esqueci dessa parte, total, né? Então, tá vendo como junta o som? I forgot about that part. I forgot about that part. Então, that, tá? That é um pronome demonstrativo, tá? Que a gente usa para dizer, ó, that, né? A gente pode usar para identificar coisas que estão no final, mais distante, né? Enfim. E o plural dele vai ser those, né? Se for necessário, se você estiver identificando alguma coisa no plural, tá? Agora pensa, gente, pensa. Como é assim que é o inglês do dia a dia. É assim que se fala inglês, né? Tipo assim, com bastante fluidez mesmo, né? Para que você, né, pratique isso, né, para que você teach, mas como é que eu consigo isso? Você consegue isso, tá? Você consegue perfeitamente. Mas assim, precisa de prática, tá? Não adianta achar que você vai conseguir só ouvindo, não, você tem que ouvir, praticar, ouvir, praticar, colocar em prática, enfim, você tem que fazer todo esse processo, tá? Eu vou fazer o seguinte, antes de dar umas dicas aqui para você, eu vou tocar aqui para você de novo, para você ver. Agora que você já sabe do que se trata, que a gente viu frase por frase, que você, né, entende as palavras, agora eu vou deixar você ouvir de novo o que eles estão conversando. Tudo bem? Vamos lá. So, do you recognize any of these men? I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. He was singing along to the music at the bar. Do you remember what he was singing? I think it was that song, I Want It That Way. Backstreet Boys, I'm familiar. Okay. Number 1, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire. Number 2, keep it going. The one desire. Number 3. Believe when I say. Number 4. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Now number 5. I never wanna hear you say. I want it that way. Oh, chills. Literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. Oh my God, I forgot about that part. E aí? Legal, né? Sentiu que você consegue, né? Quando você faz esse processozinho assim, né, de ouvir várias vezes, né, estudar cada partezinha, e quando você volta para assistir de novo, fica muito mais fácil assimilar, né? Mas é só estudo, né? Quanto mais você faz, quanto mais você, né, consegue inserir isso, né, no seu dia a dia, nos seus estudos, mais você vai aprender e muito mais proveito dos seus estudos você vai tirar, tá? Então pensa, se organiza para fazer sempre isso, tá? Eu separei aqui para você, olha só, eu preparei aqui, ó, watching a part of a movie or series to study English. Eu separei aqui o que você pode fazer, esse passo a passo, né, que a gente acabou de fazer, para você poder estudar inglês aí, né? Porque você pode praticar o inglês aí sozinho na sua casa, tá? Obviamente, gente, que, assim, você estudar inglês, o ideal é que você tenha um professor, né? Que o professor te guia, te orienta, te dá um feedback, te dá um retorno de como você tá, né? De como você tá saindo, enfim. Mas existem muitas coisas que você pode fazer em casa que pode te ajudar muito, mas muito, sabe? Acelerar esse processo de aprendizagem, né? Inclusive, eu ensino isso em
muito mais outras coisas na jornada do inglês, né? O que você pode fazer para desenvolver todas as suas habilidades, a fala, a escrita, a leitura, a audição, né? O que você pode fazer para adquirir mais vocabulário e fixar vocabulário, né? Não simplesmente ver, né, e não saber usar, né? Ensino padrões de pronúncia, então é bem bacana que daí você consegue pegar tudo isso e inserir, sabe, nos seus estudos, otimizar seus estudos, controlar seu tempo. Então, procure saber ali nas minhas redes sociais, as inscrições são abertas, então espero você para participar comigo, tá? Mas, voltando aqui, um passo a passo do que você pode fazer para você estudar uma cena de um filme, de uma série que você gosta, tá? Primeiro de tudo é você escolher a série, o filme que você gosta, tá? Igual eu fiz aqui, escolhi o Brooklyn Nine-Nine, que é um filme que eu gosto, que é uma série que eu gosto, que eu costumo assistir, que é bem bacana, e que tem muitos alunos que adoram, então me baseei também um pouco dos meus alunos para poder montar isso daqui para você, tá? Choose a scene, aí você vai escolher uma cena, tá? Não precisa ser uma cena longa, pode ser uma partezinha curta como essa que eu acabei de fazer, tá? E nem nada tão difícil também, tá, gente? Sabe, você pegar uma coisa assim, por exemplo, muito das antigas, sei lá, também você tem que ter cuidado, né, de escolher, porque de repente você escolhe uma coisa que é muito, muito assim, sabe? É um vocabulário muito arcaico, um vocabulário assim, muito... Enfim, então só toma cuidado, tá? Watch the scene, porque aí, assim, eu falo cuidado, porque... Pode ser que você fique frustrado, né? Tipo, nossa, essas palavras nem uso no dia a dia, entendeu? Então, assim, watch the scene as many times as you wish and take notes. Então, assim, você vai assistir essa partezinha quantas vezes você quiser e anota tudo que você conseguir, tá? Frases, palavras, vai anotando, tá? Você pode escrever um parágrafo, falar, não entendi, que eles falaram isso, aquilo, por que isso, aquilo, tá? Play the scene again and check the subtitle. Daí você toca de novo, né? A cena, põe para rodar de novo e verifica a legenda, né? Vê o que a legenda ali tá, né? Compara o que você anotou com o que está escrito na legenda, tá? E aí, por fim, trabalha, work with vocabulary or new structure. Então, tudo que é aparecer de novo, né? De vocabulário novo, de estruturas novas, procure trabalhar também, tá? Tudo, teacher, eu encontrei 10 palavras novas. Não precisa, né? Escolhe as que são mais relevantes para você, as que você acha que você vai usar mais no seu dia a dia, né? E trabalhe em cima delas, né? Escreva frase no contexto, né? Enfim. E as estruturas a mesma coisa, aquelas estruturas que você acha que você vai utilizar mais no seu dia a dia. Eu tenho um exemplo aqui, coloquei aqui um exemplo de uma atividade que você pode fazer, que eu chamo de juggling. Quem é meu aluno já sabe, quem me acompanha nas minhas redes sociais, quem já assistiu o vídeo aqui já sabe, que a gente tem uma técnica que se chama juggling, né, que é malabarismo. Você pode fazer esse malabarismo com as frases novas que você aprende, as palavras novas que você aprende. Por exemplo, você viu aqui, I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him, né? Então, assim, você sabe, você entendeu que I was hiding eu estava escondendo. Então, já que então se I was hiding eu estava escondendo, né? Então, eu posso usar a mesma estrutura. Então, por exemplo, I was dancing, né? Você que é um aluno mais básico, né? Você pode se limitar a uma frase menor, tá? I was dancing, eu estava dançando. I was sleeping, eu estava dormindo. I was studying, eu estava dormindo, tá? Se você é um aluno que tem um pouquinho mais aí de conhecimento, você pode já trabalhar com a frase inteira. Por exemplo, I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. Então, você pode falar, então, deixa eu trocar. Todas essas palavras aqui que eu coloquei em vermelhinho, são... De novo, gente, eu tô péssima com isso aqui. Você pode usar para você trocar as palavras, fazer esse joguinho, essa jogadinha com as frases. Por exemplo, I was sleeping in my work, so I didn't see my boss coming, but he didn't notice, né? Tipo, eu estava dormindo no meu trabalho, então eu não vi meu chefe chegando, mas ele não notou, ele não percebeu, tá? Então você pode fazer, sabe, escrever várias frases usando a mesma estrutura, né? Trocando vocabulário, trocando tempo verbal, se você quiser, né? Mas essa é uma maneira que você tem de internalizar, sabe, de entender melhor as frases, né? As frases, as palavras novas que você vai aprendendo, tá bom? Então, ó, aqui bonitinho para você, uma estruturazinha para você, ó, botar para quebrar aí na sua casa sozinho, tá? E, obviamente, que qualquer dúvida, qualquer sugestão que você quiser, tô aí nas minhas redes sociais, pode ficar à vontade. E fico esperando você na Jornada do Inglês, gente. Vai lá participar, o link tá lá na bio, tem bastante explicação lá no meu Instagram também.
sobre como vai funcionar. Vão ser 21 dias de atividades diárias que vão te ajudar a dar esse gazão no inglês que você precisa, tá bom? Independente disso, eu estou sempre aqui, eu estou sempre nas minhas redes sociais. Então, assim, sempre que precisar, pode me procurar que eu estou à disposição, tá bom? So, bye bye, guys. Have a wonderful, I don't know, day, evening, weekend, I don't know, okay? See you next time and study English, okay? Bye bye, guys. See you.